Um bom sábado a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez na casa de Deus. Eu queria dizer para vocês que se existe um momento na semana em que Deus mais anseia que chegue, esse momento é o sábado, né? Porque é quando os seus filhos reservam um tempo, um dia para adorá-lo. E ele tem a oportunidade, então, de dar o recado semanal a nós, os seus filhos. Mas o título da mensagem dessa manhã é Jerusalém versus Babilônia. E nós vamos entender, à medida com que o tempo vai passando, onde nós estamos. Eu também queria dizer para você de que Ellen White, a profetisa dessa igreja, ela escreveu que enquanto os pregadores e os oradores preparam as mensagens durante a semana para vir falar aqui, Satanás observa para saber que mensagem será pregada. E as pessoas que mais precisariam ouvir aquela mensagem, ele faz de tudo para que elas não venham. Talvez impedindo uma pessoa de vir à igreja, talvez tirando ela da nave da igreja, de alguma forma impedindo ela de ouvir. Deus tem um recado para nós nesta manhã. E neste momento nós vamos estudar algumas coisas importantes. Mas antes de nós iniciarmos, vamos orar mais uma vez, pedindo a compreensão da sua palavra, né? Oremos. Pai querido, estamos aqui prontos para aprendermos juntos, para estudarmos juntos, para crescermos juntos. E que o Senhor clarifique a nossa mente, que o Senhor possa esclarecer o nosso coração, tire qualquer objeção, qualquer barreira que possamos ter, para que possamos entender o que existe aqui na Tua palavra. E que tudo que seja falado aqui, Senhor, seja inspirado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos entender no estudo de hoje, então, aonde nós estamos como igreja e o que vai acontecer daqui mais um pouco de tempo. Para isso, eu escolhi 2 salmos, que nós temos na Bíblia. Mas, antes de ler o primeiro salmo, eu queria contextualizar o salmo para que você entenda a história do salmo. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Quem foi o segundo rei em Israel? Davi, né? E quem foi o terceiro rei de Israel? Salomão. Apenas durante os reinados de Saul, Davi e Salomão, o povo de Deus, o povo de Israel, foi um povo unido em 12 tribos, que nós conhecemos bem. Porque quando Salomão morre, nós temos agora um sucessor legítimo ao trono e nós temos um impostor. Nós temos Jeroboão e Roboão. E pela primeira vez na história bíblica, as 12 tribos, elas se dividem. E a partir desse momento, 10 tribos vão para o norte, seguindo o impostor, e fundam a sua capital em Samaria. E 2 tribos ficam ao sul. Capital aonde? Jerusalém. E eu queria pedir a atenção dos irmãos, porque nós vamos entrar agora, nós vamos viajar no tempo. Que história maravilhosa. A partir desse momento, a Bíblia passa a fazer referência ao reino do norte, capital Samaria, e reino do sul, capital Jerusalém. Ou reino de Judá, né? No ano 722 a.C., o Império Assírio destruiu todas as 10 tribos do norte, ficando apenas 2 tribos ao sul. Judá e quem? Efraim. Só que o povo de Deus, ele não poderia ser completamente aniquilado, porque da tribo de Judá viria quem? Viria o Messias. Porque os levitas, eles cuidavam da música, né? A tribo de Levi cuidava da música e do sacerdócio. E da tribo de Judá viria o Messias.
A tribo de Judá possuía a linhagem real. O Messias viria de Judá. Daí a expressão que nós conhecemos bem, o leão da tribo de Judá. Acontece que essas duas tribos ao sul, por causa do pecado, também da idolatria, elas seriam levadas para cativeiro. Mas não mais o cativeiro assírio, mas o cativeiro babilônico. Porque em 612 morre Nebopalazar. Quem era Nebopalazar? Pai de Nabucodonosor. E o filho dele, Nabucodonosor, começa agora a reinar. E agora nós temos um momento importante da história, em 605, Nabucodonosor invade Jerusalém pela primeira vez. E leva para Babilônia os príncipes judeus. Entre esses príncipes nós conhecemos alguns, não é verdade? Conhecemos muito bem. Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Só que antes que esse cativeiro acontecesse, Deus antecipou-se pela profecia e fez todos os preparativos para que o povo de Deus não fosse pego de surpresa. E então, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia. Você que tem a sua Bíblia, pode ser pelo celular. Não importa a forma, o que importa é nós acompanharmos juntos. E você realmente conferir aí, né? Se esse rapaz que está falando aqui na frente está falando alguma coisa errada. Olha comigo aí, Jeremias capítulo 25, os versos 11 e 12. Jeremias capítulo 25, versos 11 e 12. Diz o seguinte: toda esta terra virá a ser o quê? Um deserto e um espanto, e essas nações servirão a quem? O rei da Babilônia. Por quanto tempo? 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. E farei deles o quê? Ruínas perpétuas. Ruínas perpétuas. Então, o profeta aqui está dando duas informações preciosas para o nosso estudo. Vocês também irão para o cativeiro, e o império vai oprimir vocês. E será o império babilônico. Vocês vão ficar lá 70 anos cativos, mas depois que se passarem os 70 anos, eu vou libertar vocês. Essas são as informações da profecia. Volte algumas páginas para Isaías, se você puder. Isaías capítulo 45, verso 1. Isaías capítulo 45, verso 1 diz o seguinte: além dele dar o império opressor, o tempo de cativeiro, Deus deu o nome de quem seria o libertador. O libertador. Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a quem? A Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face, para descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharam. 150 anos antes que Ciro nascesse, o profeta já deu o seu nome e disse quem seria o libertador do povo de Deus da Babilônia. Se você voltar dois versos, no capítulo 44, no verso 27 e no verso 28 de Isaías, diz o seguinte: que digo? A profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Então Deus disse o nome do libertador, e ele disse também a estratégia militar que esse libertador usaria. Secando os rios. Pois bem, Nabucodonosor invadiu
3 vezes Jerusalém. A primeira foi em 605, quando ele levou os príncipes. A segunda invasão acontece em 597 e a terceira em 586, tudo antes de Cristo, quando o templo é destruído no ano 586. Alguns judeus piedosos pegaram a Arca da Aliança antes da invasão e esconderam em algumas cavernas próximo a Jerusalém. E a Arca da Aliança, nós sabemos bem que ela nunca mais foi achada, nunca mais foi encontrada. Indiana Jones, né, achou ela, né? 600 quilômetros era a exata distância de Jerusalém à Babilônia. 400 e poucas milhas, né? Sei lá, é isso mesmo? Por volta disso. Os príncipes foram levados cativos. Quando o povo de Deus chega à Babilônia, eles escreveram então o primeiro salmo que nós vamos estudar nessa manhã. Salmos 137. Bom, nós falamos de salmos como sendo de quem? De Davi. Ele é considerado o autor principal, ele dá a nota dominante do livro. Mas houve outros autores além dele, como Asaf, filhos de Coré, Salomão, Etam, Moisés, alguns salmos imprecatórios também, são considerados órfãos. Alguns teólogos atribuem o Salmo 137 ao profeta Jeremias. E atribui ao profeta Jeremias enquanto ele estava em cativeiro. O que nós sabemos de fato é que um representante do povo cativo escreveu este salmo. Na minha Bíblia aí traz o título de Saudades da Pátria. É isso? Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e o quê? Chorávamos. Chorávamos. Lembrando de quê? Lembrando de Sião. Às margens dos rios da Babilônia. Você vai para o livro de Gênesis, você tem ali um jardim, e você tem um rio que se divide ali em 4 braços. Vamos relembrar no nosso estudo? Pison, Gion, Tigre e Eufrates. E esses 2 braços, né, esses 2 rios, Tigre e Eufrates, estão aqui nesse momento da história. E a faixa de terra entre Tigre e Eufrates ficou conhecido como o quê? Mesopotâmia. Mesopotâmia. Mesos entre e Potames, rios. E ali estava o Jardim do Éden, né? Uma região muito fértil. E aí começa a construção da Torre de Babel, no tempo que a gente está estudando agora a cidade de Babilônia. Quando os judeus chegaram lá em Babilônia, às margens dos rios Tigres e Eufrates, eles penduraram as suas harpas. Os caldeus ou babilônicos diziam assim aos judeus: vocês são os cantores, cantem para nós. Cantem para nós os belos cânticos que vocês cantavam lá no templo de vocês. E os judeus disseram assim: olha, nós cantarmos o canto do Senhor em terra estranha? Jamais, jamais. Que a nossa mão direita se resseque para que nunca mais tanjamos a nossa harpa. Lembra-se desse verso? Bastante famoso. Que a nossa língua colhe no céu da boca para que nunca mais nós possamos cantar, se caso nós esquecermos de Jerusalém, a nossa maior alegria, a nossa maior alegria. Agora fique sabendo de uma coisa, nós só íamos ficar 70 anos aqui, porque quando se cumprirem 70 anos, Deus vai levantar um homem chamado Ciro e ele vai nos libertar do cativeiro de vocês. Essa era a esperança do povo judeu. E feliz é aquele que nos libertar das vossas mãos. Feliz é aquele que pegar os filhos de vocês e esmagar a cabeça deles contra as pedras. Depois você leia todo o salmo com atenção em casa. Eu quero adiantar o tempo aqui, mas aí está o salmo 137. Essa era a esperança do povo de Deus em Babilônia. O tempo passou,
E aquele garoto que foi para lá, adolescente, com mais ou menos 17 anos, Daniel, aproximadamente agora com 87 anos, e agora, se você puder, vá para o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel, e dê uma olhadinha comigo em alguns versos. Quando 70 anos se passaram, Ciro aliou-se com o seu tio. Nós conhecemos parte da história. Dario. E fundaram os medos e os persas. E Ciro desviou o curso do rio Eufrates que cortava a cidade de Babilônia. E na noite de 539 a.C., ele entrou marchando com os seus soldados pelo leito no rio. E Isaías 44, 150 anos antes, disse, olha, o Senhor abriria diante de Ciro as portas que não se fechariam, estariam abertas, e os portões que davam acesso ao rio, na cidade de Babilônia. Os portões, teoricamente, deveriam estar trancafiados. Mas assim como estava escrito na profecia, eles estavam abertos. E os soldados, eles marchavam e entravam na cidade, invadiam a cidade pelo leito do rio. Que rio simbólico, né? Que rio que representa a libertação, um novo reino estabelecido. Na mesma noite, o então agora neto de Nabucodonosor, Belsazar, dava uma festa para mais de 1.000 convidados. Você também conhece essa história. E apareceu o quê? Uma mão misteriosa, e escreveu na parede do palácio, Mene, Mene, Tekel, Parsim, Tekel, Parsim. O medo tomou conta da corte e ninguém sabia o que significava aquilo. Estava escrito na parede. A mãe do rei, né, disse para ele assim, olha, no tempo do seu pai, havia alguém aqui no reino que interpretava sonhos. E quando do teu ancestral, né, do teu avô, e quando eles conseguiram localizar Daniel, um jovem que interpretava sonhos e visões, chamaram ele até essa festa. Quando Daniel chega já idoso, ele lê a parede, e a escrita na parede diz o seguinte, vocês lembram? Rei, você foi pesado na balança. O teu reino foi pesado na balança e achado em falta. E ele será dividido e dado aos medos e os persas. Quando Daniel termina de interpretar a escritura na parede, Ciro já está dentro de Babilônia. Ele já invadia a cidade com seus soldados. E nessa noite de outubro de 539, que cai a grande Babilônia. Ali cai a grande Babilônia. Agora faltava apenas um detalhe. Ciro, como novo legislador, deveria assinar um edito, autorizando o povo judeu a voltar para onde? Para Jerusalém. Para Jerusalém. Mas quando Ciro foi assinar esse decreto, começou o quê? Uma batalha. Paulo, é isso mesmo? Sim, começou uma batalha espiritual. A Bíblia fala que Lúcifer começou a impressionar o coração de Ciro para não assinar o decreto. Daniel 9, verso 2. Diz o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, eu quem? Daniel, entendi pelos livros de que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haveriam de durar as desolações de Jerusalém, era de quanto? 70 anos. E eu voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E cinza. Quando Daniel estudou o rolo do profeta Jeremias, ele entendeu que havia se passado 70 anos
E ele começou a orar para que Deus cumprisse a sua promessa, mas o diabo veio até Ciro e começou a atrapalhar a assinatura do decreto. Quando Daniel começou a orar, engraçado, né? Deus enviou um anjo do céu. Você pode ler depois na sua casa o capítulo 9 e o capítulo 10. O anjo que foi enviado chama-se Gabriel. Gabriel é o anjo mais poderoso que há no céu. É o anjo que substituiu Lúcifer. Ele só vem à Terra em momentos estratégicos, quando o mal tem que ser enfrentado. Ele veio para dar a notícia de quem? Do nascimento de Jesus aos pastores na colina de Belém. Ele veio para participar no dia que Jesus ressuscitou. Correto? E ele veio também removendo a pedra, né? Aquele dia da ressurreição de Jesus. E agora ele veio para impressionar Ciro a assinar o decreto. Assinar o decreto. Mas aí Lúcifer não queria. E os dois anjos começaram a brigar. E a briga ficou empatada, segundo a Bíblia, por 21 dias. 21 dias. Daniel orando e jejuando, né? E terminaram os 21 dias. Deus enviou do céu quem, irmãos? Miguel. Quem é Miguel? Jesus. É o próprio Cristo. E quando Miguel chegou na corte Medo-Persa, e é claro que o diabo foi expulso. Amém? E Ciro assinou o decreto. E o povo judeu agora poderia voltar para Jerusalém. E quando se fala em voltar para Jerusalém, não parece ser tão simples como a notícia é. Seria reconstruir a cidade, reconstruir o templo e voltar o sacrifício. E é isso que o diabo temia. O diabo sabia que o templo seria reconstruído e que se o altar voltasse a funcionar, quem viria nesse templo? Cristo. Cristo viria no templo. E a sua derrota seria certa, seria certa. Por isso ele não queria que o povo judeu voltasse. Você imagina tudo que o povo judeu fez, né? Uma grande festa, uma grande festa. Não, eles não fizeram uma grande festa. Porque os judeus, eles não quiseram sair de Babilônia quando Ciro assinou o decreto. Por que eles não quiseram sair de Babilônia? Porque eles haviam criado laços, raízes em Babilônia. Os judeus não quiseram sair de Babilônia para Jerusalém porque eles haviam prosperado em Babilônia. Babilônia era uma cidade tremenda, possuía centenas de templos. Os historiadores falam que as maiores universidades do mundo estavam nesse lugar. Lá estava centralizada a cultura mundial. Os babilônicos foram os primeiros povos a, por exemplo, trabalhar ladrilhos esmaltados. E os judeus abriram casas de comércio em Babilônia. Os judeus foram precursores dos bancos modernos que nós conhecemos. Eles prosperaram em Babilônia. E na hora que o decreto foi assinado, apenas algumas famílias voltaram. Os judeus que não voltaram enfrentaram os problemas registrados no livro de Esther, tá? O livro de Esther registra os problemas enfrentados. Mas os judeus que voltaram, eles começaram um tempo difícil a reconstruir a cidade, reconstruir o santuário. E quando voltaram de Babilônia para Jerusalém, eles escreveram o segundo salmo da mensagem de hoje. Segundo salmo. Que é o Salmo 126. E o Salmo 126, se você olhar na sua Bíblia, é o cântico de peregrinação. Ou seja, de romagem, né? Ele deve ser cantado enquanto se caminha. Enquanto se caminha. E os judeus voltando de Babilônia para Jerusalém, eles cantavam o seguinte:
Vou ler aqui na íntegra. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então as nações diziam: ó, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Sai andando e chorando enquanto semeia, e voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Terminou a reconstrução daquele outrora templo de Salomão. A arca não estava mais ali. No Santíssimo, colocaram uma pedra. Quando nós verificamos a história, nós vamos perceber que existe agora novas adaptações ao templo. E a cerimônia de reinauguração foi uma cerimônia agridoce. Agridoce. Porque nesta ala da igreja estavam ali os judeus com mais de 70 anos, que haviam visto o templo de Salomão e toda a sua glória. E na outra ala da igreja, pessoas que nunca haviam pisado na Terra Santa, em Jerusalém, uma geração nova. E eles estavam felizes porque o sistema sacrificial voltaria a acontecer. Templo de Zorobabel foi o nome dado para essa nova adaptação. O governador da Judéia, na ocasião, em nada se comparava à glória de Salomão. No meio dessa cerimônia entre lágrimas e sorrisos, levantou-se um profeta, mais um, Ageu. Ageu, no capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: a glória dessa última casa será muito maior que a primeira, porque nela pisará o desejado de todas as nações. Né? Daí nós temos um dos títulos famosos, né, do nosso estudo de Espírito de Profecia, né, nossos livros publicados. Porque nela pisará o desejado de todas as nações. Embora não um templo tão glorioso como na época de Salomão, mas um templo especial, porque seria naquele templo que pisaria Jesus. No dia da reinauguração foi feita a profecia. Passaram-se os anos e o tempo aprazado, segundo Hebreus 4, verso 4, na plenitude dos tempos, Jesus veio o quê? Visitar o seu povo. E ele entrou no templo. E na cruz, ele cumpriu toda a tipologia do santuário, morrendo por todos nós. Morrendo por todos nós. Mas isso é história. Isso é história. O que tem a ver conosco esta manhã? Apocalipse capítulo 18, verso 4, diz o seguinte: a igreja adventista entende a Apocalipse 18, verso 4, como especificamente como sendo o último apelo de Deus à humanidade. E assim diz o apelo: ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Retirai-vos de onde que está aí? De Babilônia. O capítulo 17 fala de Babilônia e o 18 da queda de Babilônia. Mas, irmãos, João está escrevendo Apocalipse no final do primeiro século aqui. A Babilônia havia caído em 539 a.C. João não está falando da cidade física. João está falando de uma Babilônia o quê? Espiritual. Espiritual. A influência dessa Babilônia espiritual pode ser negativamente muito maior do que a da Babilônia física. O último apelo de Deus ao seu povo
é sair dessa Babilônia mística. Se esse é o último apelo de Deus à humanidade, Babilônia tem que existir nos nossos dias, Babilônia espiritual. Nós que somos, inclusive, a sétima igreja do Apocalipse, a última, Laodiceia, não é isso? Aonde está a Babilônia hoje? O que é Babilônia? Desde Gênesis, Jerusalém e Babilônia são as cidades sedes dos poderes. Desde Gênesis. Você vai perceber que desde Gênesis, Jerusalém e Babilônia, elas têm determinado o poder de Deus e o poder do inimigo de Deus. Lá estava a Torre de Babel, que veio dar origem à Babilônia. Lá você vai encontrar Abraão devolvendo o dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque, que era sacerdote em Salém, né? Daí veio a palavra Jerusalém, cidade da paz. E aqui no Apocalipse você tem a Nova Jerusalém e você tem Babilônia. Essas duas cidades representam poderes antagônicos em toda a história humana. Eles batalharam entre si, e agora chega o momento da batalha final, da queda de Babilônia. E onde está a Babilônia? Irmãos, ouçam com atenção. Babilônia é a confusão religiosa que se instalou nos nossos dias. Vou repetir. Babilônia é a confusão religiosa que se instalou em nossos dias. E para os estudiosos da profecia, nós estamos vendo os movimentos religiosos se polarizarem, principalmente em três segmentos. Três segmentos. Há três crenças que representam Babilônia espiritual. Primeiro segmento, crenças que só se preocupam com a glossolalia. O que é a glossolalia? É o dom de línguas. Segundo segmento, crenças que só se preocupam com o exorcismo. Terceiro segmento, crenças que só se preocupam com as curas divinas. Não tem outras coisas em outros templos que não sejam dentro desses três segmentos. Explicação. A primeira ocorrência está em Atos capítulo 2, desse primeiro segmento. Nós não temos tempo de ler, né? Mas nós entendemos, como igreja adventista do sétimo dia, nós temos uma doutrina fundamental. O dom de língua só é dado quando há necessidade. Necessidade. Havia ali 16 nações que não falavam o grego e o aramaico em Atos capítulo 2. O segundo bloco de crenças, aquelas pessoas que só se preocupam com o exorcismo, com o espiritismo, com expulsar demônios, e pessoas são lançadas ao chão. E amigos, quando o Espírito Santo alcança você, ele não te joga no chão, ele te ergue, ele te levanta. Sabe, queridos, enquanto as pessoas se preocupam com isso, a Bíblia está fechada. A Bíblia está fechada. O terceiro bloco de igrejas ou de crenças que se preocupam muito com a cura física, que muitas vezes é articulada, não é real. Quando a cura espiritual não recebe a devida atenção. Entre a cura física e a cura espiritual, por mais doído que seja, nós estamos aqui há alguns meses e nós perdemos o meu tio, irmão da minha mãe, no Brasil. Não podemos ir, né? Pensa que coisa horrível. Que sentimento duro. O quão difícil é para nós, como cristãos do mundo moderno, né, escolher entre uma cura espiritual e uma cura física, porque a física nós podemos ver.
Mas a cura espiritual é muito mais importante do que a física. E é através da graça de Cristo é que nós podemos ser curados espiritualmente. Não existe mérito, né? Não existe meritocracia. Só existe graça e aceitação. Queridos, vocês estão entendendo como Babilônia atua hoje? As igrejas estão polarizadas, cada vez mais unidas aos poderes políticos, mas a verdade da palavra de Deus, esta é abandonada. E aí está a Babilônia, e nós devemos sair dela e convidar essas pessoas, na maioria das vezes, pessoas sinceras, a família da parte do meu avô, ela é todinha espírita, e a família da parte da minha avó é todinha católica. Essas pessoas devem ser respeitadas? Sim, mas essas pessoas estão sendo sinceras. Que nós possamos estar dispostos, estar disponíveis a essas pessoas para entender um pouco mais da palavra de Deus, com muito amor, com muita atenção. Quando dizemos o seguinte, temos a missão de sermos os remanescentes, não estamos. Gostei muito do comentário da irmã Márcia, né? Da irmã Márcia, na semana passada, na lição da Escola Sabatina, né? Eu gostei muito do comentário dela. Não significa que nós precisamos fazer isso com arrogância. Não é esse o propósito. Né? Quando nós lemos o Espírito de Profecia, nós vamos encontrar um povo determinado em levar a mensagem do Evangelho a toda língua, tribo e nação. E da melhor maneira possível, com o maior amor possível. Que Deus nos ajude nessa missão. Olhe para mais um verso. Apocalipse capítulo 16, verso 12. Fala da sexta praga. E o texto diz assim: e derramou o cesto, a sua taça. Aonde, meus irmãos? Aonde? Rio Eufrates. Rio Eufrates. Lembra de Babilônia? Lembra do Rio Eufrates? Aquele que Ciro desviou o curso para invadir e destruir. Na sexta praga, mais uma vez, o rio Eufrates será secado. Será secado. E as águas são secadas para preparar o caminho dos reis que vêm do nascente do sol. Quem é o rei dos reis? Queridos, os reis que vêm do nascente do sol é Cristo e os seus anjos. O caminho está sendo secado. O secamento do rio Eufrates significa preparação política e social para a volta de Jesus. Para a volta de Jesus. Ellen White escreveu: já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Irmãos, Cristo está voltando. Ciro, profeticamente, era o tipo de Cristo. Escatologicamente, a queda de Babilônia é o tipo do que vai acontecer em nossos dias. O rio Eufrates vai se secar novamente. E isso quer dizer que eu e você, nós estamos no linear do reino. No linear do reino. Nós devemos deixar a Babilônia para irmos agora para Nova Jerusalém. Diante disso, notícia muito triste. A história vai se repetir. Mas sabe qual a notícia triste? Muitos estarão estabelecidos. Precisa ficar claro para nós que, por melhor que sejam as coisas daqui, né? Isso não é nada importante. O melhor está ainda por vir. Muitos do Israel espiritual prosperaram, criaram laços, raízes,
Eu não sei qual é o laço que você tem, qual é o laço que eu tenho. Não é da minha conta isso. Mas nós devemos estar preparados para que quando esse momento chegar, nós possamos tomar a escolha certa. A mensagem de hoje parece até muito com um tom de advertência, não é essa a intenção. E quando eu escrevi lá, graça, né? Só há possibilidade de céu para nós que estamos aqui, porque um dia houve a morte de Jesus Cristo. E ele nos oferece essa graça. Isaías 63 tem uma teofania muito importante. O que é teofania? É quando um profeta de Deus tem um sonho claro, uma visão específica que foi dada a ele de forma muito clara, específica, para que ele possa falar. Isaías 63, verso 5, fala assim, olha, olhei e não havia quem me ajudasse, espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação. É Jesus falando. Inclusive, depois nós vamos ter a oportunidade de estudar talvez esse capítulo. Mas esse capítulo fala que alguém pisou o lagar sozinho e que o que foi extraído desse lagar não foi o suco de uva. Afinal, o lagar é um lugar onde as pessoas pisam e o suco é extraído. Mas foi extraído o sangue de Cristo. E aqui fala o seguinte: Jesus Cristo pisou todo o lagar sozinho, para que ninguém mais precisasse pisar, só aceitar. O sangue precioso de Cristo envolve a palavra mais linda que nós podemos imaginar: graça. Graça. Nós não temos muitas coisas, né, queridos? Na verdade, nós não merecemos nada. Mas Jesus diz o seguinte: olha, eu piso o lagar no seu lugar, piso sozinho e te ofereço graça. A única coisa que você precisa fazer é aceitar. Deus nos oferece a salvação hoje e ainda quando estivermos disponíveis. Que Deus nos abençoe e que possamos aceitar a graça que Ele ofereceu para cada um de nós. Pai querido, é com muita humildade que nós pedimos ao Senhor misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões, sobre onde precisamos chegar, o que precisamos aceitar. Obrigado pela tua maravilhosa graça e que nós possamos entender o sentido real de Jerusalém versus Babilônia, que nós possamos entender a proposta que o Senhor tem para cada um de nós, que é o céu, e que possamos aceitar e com muita humildade no coração possamos levar essa mensagem a todos aqueles que quiserem ouvir, Senhor. Obrigado por tudo, nos dê um excelente sábado na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.